Olá, internautas da S News. Hoje nós vamos entrevistar o empresário social Augusto do Carmo, ele que também é palestrante e consultor em alimentação vegana no Brasil, também escritor e apaixonado por filosofia. Aliás, está preparando para um futuro próximo o seu primeiro livro sobre essa temática e outros assuntos envolvendo justamente tudo que abarca o desenvolvimento humano e que é colocado em xeque hoje, do ponto de vista até mesmo filosófico, por conta da pandemia da Covid-19. Mais preocupante também são os dados do Ministério da Saúde, de que no Brasil, mais de 4 mil obesos já faleceram por coronavírus. E no mundo, mais de 2 milhões de pessoas. Esses são números preocupantes que também colocam em debate como que as pessoas se alimentam hoje, que por conta do ritmo estressante, falta de tempo, acabam tendo uma alimentação não saudável, ficando acima do peso, e aí ninguém imaginava que poderíamos testemunhar uma pandemia como essa e vitimar tantas pessoas. Muito obrigado por ter nos atendido, Augusto. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, já como atuante no segmento do veganismo, o que é o veganismo e como esse segmento de alimentação, principalmente nesses tempos de pandemia, pode ser uma solução para problemas futuros de saúde? Olá, boa noite, Reinaldo. Muito obrigado pelo seu convite. É uma honra participar aqui do seu programa. Vamos lá. O veganismo hoje ele é entendido como uma extensão, é um movimento social que na verdade é uma extensão de movimentos sociais mais recentes na história do homem, como, por exemplo, a abolição da escravatura, o sufrágio feminino. O veganismo ele dá uma sequência no processo de evolução da espiritualidade humana na Terra. Então, nós costumamos sempre fazer essa analogia para que fique claro para as pessoas que acreditam que o veganismo é uma moda, né? É algo passageiro, é um momento da humanidade. De forma alguma, né? O veganismo reflete um anseio do espírito humano por evolução, por crescimento. Assim como é inconcebível a sociedade hoje imaginar que a escravidão negro-africana poderia ser justificável por qualquer razão. Da mesma forma, se retirar das mulheres as conquistas civis que elas obtiveram, né, nos últimos anos. Nós estamos caminhando hoje também, testemunhando o avanço da expansão da liberdade civil e social dos homossexuais. E o veganismo trata do mesmo assunto, ele trata da liberdade daqueles, diferentemente dos negros, das mulheres, dos homossexuais, não tem voz na sociedade, né? Então, o que o movimento vegano luta é pela expressividade civil e social dos animais, que, convenhamos, todos sabem que todo mundo que tem cachorro, gato em casa sabe que são seres conscientes, são seres sencientes, ou seja, são seres que têm consciência, reconhecem os seres humanos, sabem identificar uma ameaça de um agrado, de um carinho, de uma proteção, sentem fome, sentem frio, sentem medo, sentem compaixão e respeito por outros animais, né? Então, o veganismo é isso. Agora, como que você tem acompanhado o noticiário do aumento de mortes de obesos por coronavírus? Bom, eu tenho acompanhado bastante isso desde o começo da pandemia, porque, como você mesmo bem expressou, faz parte do meu trabalho de pesquisa para o meu livro. Então, eu tenho acompanhado bastante esses números já, na verdade, muito tempo antes mesmo da pandemia. Já estou indo para mais de 5 anos de pesquisa para o livro. Então, o coronavírus, ao mesmo tempo que ele trouxe uma verdade muito triste para o mundo, ele também serve como um espelho muito grande, né? O coronavírus ele está colocando um grande espelho diante da sociedade para que ela possa refletir os seus hábitos, as suas atitudes, né? Porque, de fato, por
tá na linha de frente das pesquisas, acompanhando isso, tudo que está acontecendo da forma mais... Tenho amigos médicos que trabalham na linha de frente nos hospitais, com quem eu tenho contato quase que diário, desde o começo da pandemia. Então, o que a gente tem visto é que existe, sim, uma relação muito grande, direta mesmo, entre o impacto da doença, do coronavírus, com os hábitos alimentares das pessoas, né? Não só, porque quando a gente fala de saúde, é bem importante frisar isso. Não, a saúde não é só o que a gente come, né? A saúde é o que a gente faz e é o que a gente pensa também, e o que a gente sente. Então, existe uma relação muito grande entre o estresse, né? O estresse, qualquer médico vai poder validar o que eu estou dizendo, né? O estresse abaixa muito a imunidade nossa, assim como determinados alimentos que a gente consome também baixa muito a imunidade. E também questões de ordem emocional. Então, os números na Itália revelou que mais de 90% das pessoas que morreram na Itália, que vieram a óbito devido ao coronavírus, apresentavam morbidades como diabetes, hipertensão, pressão arterial alta, hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças relacionadas ao tabagismo, doenças renais. E então, a gente sabe, né, que diabetes, a gente sabe que essas doenças são diretamente relacionadas com hábitos de vida, né, que envolvem não só a forma como o ser humano vive na sociedade, né, a gente respira um ar poluído, a gente pisa num chão sujo, e a gente come alimentos que estão contaminados do estresse que os animais passam, as pessoas consomem alimentos que estão contaminados de cargas energéticas muito baixas, vibrações baixas, e hoje a gente tem muita ciência, muito estudo científico relacionando o estresse dos animais com doenças. Uma coisa que eu nunca deixo de relatar aqui, por exemplo, Reinaldo, não sei se você lembra, não sei se você acompanhou como jornalista um acidente do Rodoanel ali em Osasco, quando tombou um caminhão com várias porcas. Naquele evento, eu estava dando aula e não pude comparecer para ajudar os meus amigos que foram lá socorrer os porcos, né? Foram levar água, foram dar algum tipo de assistência para os animais. E acontece que o acidente foi grave, vários animais ficaram bastante feridos, e por conta de toda a movimentação ali no local, alguns ativistas conseguiram salvar cerca de 70 animais, mais ou menos, porcos, né, que estavam indo em direção ao abate. Esses animais foram levados para um santuário de proteção animal, ali na região de São Roque, e receberam tratamentos veterinários, né? Semanas após, alguns desses animais vieram a óbito, embora tivessem as suas lesões devido ao acidente devidamente tratadas. Esses animais vieram a óbito por questões de saúde. Então, haviam animais com infecções generalizadas, haviam animais com câncer, haviam animais com doenças de todos os tipos, sabe? Tinham animais indo para o abate, os animais estavam extremamente doentes, já no caminho para o abate. Então, essa é a carne que as pessoas consomem, né, de animais doentes. Então,
quando quando as pessoas conseguem retirar esses determinados animais da dieta, determinados alimentos da dieta de origem animal, é evidente que nós proporcionamos um alívio para o corpo, né? E damos ao nosso corpo uma maior possibilidade de se recuperar de um agente externo, um vírus externo, como, por exemplo, o coronavírus. Então, se a gente for, de novo, se a gente for analisar, a gente vai ver que existe, sim, uma relação muito grande da, do, do, da letalidade do coronavírus com morbidades pré-existentes nos pacientes ambulatoriais. Isso quer dizer, nesse exemplo que você citou aí do acidente com os porcos, Augusto, que vamos imaginar que se fosse feita uma pesquisa de acompanhamento por alguns anos aí, desde o momento daqueles animais que foram abatidos depois do acidente, chegaram até a mesa de refeição das pessoas, essas pessoas seriam analisadas neurologicamente, numa série de comportamentos, né, psicologicamente, tudo, apareceria aí que o consumo de carnes que vem de um animal que sofreu uma grande tensão na hora da morte influenciou no seu comportamento, no seu humor? Essa pergunta é muito interessante, Reinaldo, porque existem muitas, com o avanço principalmente com o avanço da física quântica, a gente viu renascer na sociedade essa retomada do elo entre a ciência e a filosofia, a mãe de todas as ciências, né? Então, alguns anos atrás, o Dr. Masaru Emoto, no Japão, um fotógrafo, ele fez um experimento muito interessante em que ele conseguiu fotografar os cristais da água. E esse estudo foi bastante interessante e esse trabalho dele ficou mundialmente conhecido pelo fato de ele fotografar a formação dos cristais da água sobre diferentes influências. Então, ele colocou a mesma água da mesma fonte e ele pegou essa água e colocou essa água sobre diferentes influências vibracionais. Então, ele colocou essa água, por exemplo, deixou essa água ao som de um rock, aqueles hardcore. E aí ele pegou uma gota dessa água, colocou no microscópio eletrônico e tirou uma foto. E aí você tem a formação dos cristais da água assumindo praticamente nenhuma forma, né? Os cristais foram organizados de forma aleatória. E aí você tem essa mesma água dessa mesma fonte que ficou horas ao som de Bach, Beethoven, Vivaldi, e aí você já começa a ver a água se expressando, né? Assumindo formas harmônicas dos cristais da água. A mesma experiência ele fez, por exemplo, com um copo de água, e ele submeteu esse copo de água a críticas, a ofensas. Então, as pessoas faziam ofensas ao copo da água, né? E aí ele pegou essa água, botou no microscópio, tirou foto, e você tem a mesma reação, ou seja, a água ela correspondia àquela energia que estava sendo transmitida a ela, e os cristais da água não formavam nenhuma estrutura geométrica. Quando essa mesma água era submetida à oração, a palavras de afeto, você vê novamente a água se comportando de forma diferente e assumindo formas geométricas absurdamente impressionantes, uma mais bonita que a outra. Esse trabalho
Se você procurar no Google, você acha, é praticamente domínio público, e tem vários estudos feitos em cima desse trabalho. Então, porque se a água responde à energia de uma vibração, à energia de uma meditação, à energia de uma palavra de afeto, então, basicamente, o que você está fazendo é você está comprovando aquele velho hábito que os nossos avós tinham de benzer a água, né? E de nos dar água benzida. A minha mãe fazia muito isso comigo. Minha avó fazia questão de me levar a benzer. Bastava eu aprontar muito na semana, eu já ia para a benzedeira. É muito interessante você ver a ciência hoje validando esse tipo de coisa, né? Então, se 70% do nosso corpo é água, né? E o mesmo para os animais, então, quando você submete um animal a um sacrifício, quando você submete um animal a uma tortura, quando você submete um animal à escravidão, ao assassinato, em última instância, é óbvio que toda essa energia ruim, esse pensamento do animal passa para a fisiologia dele, vai para o músculo, vai para o sangue, vai para a carne que as pessoas comem depois. Isso tudo é um conhecimento muito recente. Então, a gente aguarda ansiosamente a comunidade científica se manifestar nesse sentido, comprovando aquilo que é muito óbvio, né? É muito óbvio, com certeza. Isso é o tema, uma das coisas que eu abordo no meu livro. Se nós analisarmos o atual estágio de violência da nossa sociedade, seria muita coincidência fazer um paralelo com os hábitos alimentares da sociedade, né? Tem uma frase que diz: você é aquilo que você come, né? Quando comemos uma planta, uma fruta, nós estamos nos alimentando de vida, nós estamos alimentando de bênção, né? Eu nunca vou esquecer a experiência pela qual eu passei recentemente, quando eu esqueci uma batata roxa na geladeira, e quando eu fui viajar, e quando eu voltei, tinha uma flor brotou da batata roxa dentro da geladeira. Acho que qualquer dona de casa já passou por essa experiência, né? As raízes dos tubérculos brotam, né? Se você esquecer eles. E o que isso significa? Significa que quando você tira esse alimento da terra, ele ainda está cheio de vida. Então, quando você se alimenta desses alimentos, eles ainda estão cheios de vida. Então, quando uma maçã está madura para ser comida, ela fica madura por alguns dias, alguns alimentos até semanas, né? Então, quando você pega um grão, como um grão de bico, uma lentilha, um trigo, ele adormece em determinadas fases do ano, mas basta você deixar ele de molho que ele brota de novo, ele volta à vida, né? E é isso que você se alimenta. Então, é por isso que hoje você tem trabalhos de médicos renomados nos Estados Unidos, por exemplo, o Dr. Gabriel Cousens, que faz um trabalho incrível na Flórida, através do qual ele reverte a diabetes, né? Ele consegue combater ferozmente o câncer, por exemplo, só única e exclusivamente com uma alimentação viva e jejum, né? Então, isso tudo está publicado na literatura científica, está aí para qualquer um que queira investigar. Agora, qual a leitura que podemos fazer, por exemplo, desde os primórdios da humanidade, em termos de hábitos alimentares, passando pela Revolução Industrial, o elevado consumo de enlatados, né, embutidos, o seu reflexo na saúde das pessoas, e agora essa cultura que vem se ampliando da vida saudável, da alimentação balanceada, equilibrada, onde também entra o veganismo? Evidentemente que eu posso falar por mim apenas, né? Embora eu trabalhe com isso, esse seja o meu mundo mental, eu respondo apenas por mim. Eu tenho uma visão muito clara dos processos
que nos trouxeram a sociedade ao atual estágio, onde você encontra, como você falou, produtos enlatados com altíssima concentração de sódio para conservação, utilização de, de conservantes e demais técnicas industriais para a preservação do alimento. Nós temos que entender que a nossa sociedade cresceu, evoluiu, centrada no consumo de animais. Isso sempre foi assim, desde os primórdios da humanidade, né? Se a gente voltar bem lá atrás, os primeiros hominídeos ali na Ásia, a gente vai entender, se você olhar para a fisiologia do ser humano mesmo, né? Nós temos uma fisiologia de animal herbívoro, né? Então, nós temos um trato intestinal grande que somente os herbívoros têm, que é adequado para um trato intestinal grande, ele é adequado para você reservar alimento, né? Então, se você pega, por exemplo, textos antigos, então você tem lá referências de seres humanos que eram centenários, né? Então, Hermes Trismegisto viveu 300 anos, Abraão viveu 600 anos, né? Noé 600 anos, enfim. Evidentemente, a gente não sabe se isso é verdade ou não, mas esses primeiros seres humanos no mundo antigo, os animais eram o boi, era usado para transporte, era usado para traçar a terra, não era usado para alimentação, né? Os povos antigos, nós hoje, seres humanos do século XXI, tendemos, por ignorância, a achar que os povos antigos eles eram mais burros do que nós, né? Quando não eram. Então, eles sabiam, eles tinham a percepção de que, poxa, um boi ele leva geralmente 3 anos para atingir a fase de abate. Então, esses povos antigos, para eles, né, vamos lembrar dos povos que, por exemplo, desenvolveram a matemática, né? Então, esses povos sabiam que não faz muito sentido, eu vou ter que ficar alimentando um animal por 3 anos, eu vou ter que... E naquela época, né, a produção agrícola, ela era puramente manual, né? Existia poucas técnicas, poucas ferramentas de produção agrícola, então dava-se um trabalho absurdo para você produzir trigo, grãos para alimentar as pessoas, e aí eu vou alimentar um animal por 3 anos, para daqui 3 anos eu poder abater ele para alimentar 10 pessoas, né? Porque um animal vai dar de carne 150, 200 quilos, quantas pessoas você alimenta com isso, né? E o que eu vou fazer com a carcaça do animal depois? Antigamente, eles não aproveitavam o animal em pura integridade, como faz hoje, né? Então, os antigos sabiam disso, né? Que não faz muito sentido esse negócio. Eu vou ficar 3 anos aqui alimentando um bicho com o grão que eu levei puta trabalho para produzir, para daqui 3 anos, não faz sentido, né? Só hoje em dia, com o avanço do poder do agronegócio, onde você tem uma hiperprodução de grãos, você consegue alimentar uma população de animais igual do Brasil hoje, por exemplo. Não sei se você sabe, mas no Brasil nós temos mais cabeça de gado do que pessoas. Então, e esses animais se alimentam, comem muito, né? Comem 10 vezes mais que você, justificar para ficar grande. Então, daí a gente começa a ver o quanto a gente começa a entrar de uma forma muito clara na questão da sustentabilidade, enfim. Então, respondendo a tua pergunta, que eu divaguei um pouco, a humanidade sempre cresceu com essa crença de que precisa comer o animal, né? Isso veio, né? Isso foi acompanhando junto com o desenvolvimento, como você falou, no século XIX, com o desenvolvimento da Revolução Industrial, e aí foi se desenvolvendo técnicas de conservação dos alimentos, e aí descobriu-se o alumínio, e aí vieram os enlatados, e as novas máquinas, e, enfim,
chegou onde nós estamos hoje e agora o ser humano está realmente despertando, né? Agora você tem os cientistas, com o avanço da ciência da nutrição, podendo realmente parar para analisar o que é que realmente uma carne tem. Será que o que a carne, o frango, o peixe, o leite tem, será que eu realmente não tenho isso no reino vegetal, né? O que realmente é seguro para o ser humano consumir em termos de proteína animal, em termos de laticínios. Então, hoje, qualquer nutricionista bem informado, ele vai dizer para você com toda a segurança do mundo que falar que o ser humano precisa de carne, queijo e leite e ovo para sobreviver isso já é uma grande falácia, né? Hoje já há um consenso na comunidade científica internacional de que dietas à base de plantas, né, aquilo que o pessoal chama de plant-based diet, uma dieta estritamente vegetariana, ela é muito mais saudável para o ser humano no curto, médio e longo prazo, e também é a única que possibilita a sustentabilidade do planeta no longo prazo. Agora, uma dúvida, Augusto. Existe um tempo médio para uma pessoa que decide abandonar o consumo de carne vermelha, branca, como frango, e migrar para o veganismo? E quais são as mudanças que ela percebe ao longo do tempo? Olha, com certeza, falando-se em termos nutricionais, não custa nada que a pessoa possa fazer, se a pessoa tiver alguma questão específica de sua saúde relacionada a alguma deficiência nutricional ou a pessoas que têm, por exemplo, uma anemia, ou enfim, se a pessoa tem alguma questão específica nutricional, ela deve buscar um nutricionista. Sempre é super importante que a pessoa busque um nutricionista que seja imparcial ou que ele seja inclinado ao vegetarianismo. Por quê? Porque o que a gente vê muito hoje na sociedade, profissionais que não honram com a sua formação, porque assim como a gente tem o nutricionista que torce para o Corinthians e o nutricionista que torce para o Palmeiras, a gente tem o nutricionista que ele, como um indivíduo, ele gosta do consumo da carne. Ele gosta, né? Assim como você, assim como qualquer pessoa que gosta da carne, né? Sente prazer e não percebe as questões de ordem ética e de ordem ecológica que envolvem o abate de animais. Então, essa pessoa, esse profissional, por ele não entender as questões maiores, né, que envolvem a ética, o respeito aos animais, enfim, esse profissional ele acaba não se interessando pelo assunto. Então, ele não vai buscar as informações mais recentes, as publicações científicas mais recentes. Então, a gente chega, por exemplo, numa situação em que nós temos hoje no Brasil. Há alguns anos já, nos Estados Unidos, a Universidade de Harvard publicou um artigo científico chamado China Study. Foi um estudo cohort, um estudo com, se não me engano, 27 mil pessoas. São 70 anos de estudo, se não me engano, com 27 mil pessoas. E eles chegaram a uma conclusão de que os laticínios, os leites, os queijos, eles trazem ao ser humano mais de 600 efeitos colaterais. Mais de 600 efeitos colaterais e o leite é o principal causador das doenças ósseas. Então, aquela crença antiga que os nossos avós têm, que tem que tomar leite para ficar forte, para ficar com o osso forte, esse estudo jogou isso por água abaixo, que é um estudo muito, muito profundo. Então,
essa concepção, ela realmente caiu por água abaixo. Qual foi essa outra pergunta? Você pode me lembrar? Sobre quando a pessoa... Peraí. O tempo. Sim, o Isso, o tempo, né? tempo, é o tempo. Da pessoa passar. Sim. Então, se a pessoa... vou voltar aqui. Uhum. Então, é importante que a pessoa consulte um nutricional, um nutricionista, que esteja antenado com essas publicações mais recentes. E se esse nutricionista ele não for ou imparcial, ou ele não for inclinado ao conhecimento, ele não vai poder dar a informação correta a essa pessoa. Então, esse é um ponto muito importante. Mas, no geral, se a pessoa tem uma alimentação bastante correta, ou seja, se a pessoa tem uma alimentação variada, né, a maior variedade possível de vegetais, e grãos, e cereais, e frutas, e verduras, e legumes, essa pessoa vai ter basicamente tudo que ela precisa para se nutrir, de modo que não há razão para a pessoa fazer uma mudança gradual. Não precisa disso, né? Muitas pessoas defendem essa visão. Uma mudança gradual, ela só é necessária se você não tem um processo, se você não tem um hábito de uma alimentação correta. Então, por exemplo, a gente vê casos de pessoas que, por exemplo, não gostam de consumir salada, né? Por exemplo. E no reino, por exemplo, o ferro, que é um mineral em abundância nas carnes vermelhas, você encontra o ferro mais de forma abundante no reino vegetal, nos grãos e nas saladas, né? Por exemplo, saladas, folhas de verde escura, de cor verde escura. Então, se essa pessoa, por alguma razão qualquer, tinha aversão à salada, essa pessoa, e ela para de comer carne, é bem provável que essa pessoa desenvolva uma anemia de fato, porque ela não vai ter a fonte de ferro que ela tinha na carne, né? Então, existe essa preocupação com relação ao tempo, né? E você perguntou também sobre os efeitos, né? O que a gente, como eu já estou nessa jornada há muitos anos, eu já não seria não tenho muitas boas memórias de mudanças. Eu tenho, na verdade, uma mudança gritante, sim, que eu senti em mim, foi a minha rinite, né? Eu sempre tive rinite, bastava qualquer mínima mudança de tempo e eu ficava com o meu nariz escorrendo o dia inteiro. E foi assim, imediato, após parar com os laticínios, eu nunca mais tive isso. E é um dos pontos em que a gente mais ouve as pessoas comentarem, que realmente, quando as pessoas deixam de consumir laticínios, as ites, né, as rinites, sinusite, essas enfermidades, elas somem com muita facilidade. A gente tem relato de pessoas também que passam a dormir com mais facilidade, terem melhores noites de sono, né, principalmente por não fazer uso da carne, das carnes em refeições noturnas, né? Então, esses são alguns impactos que a pessoa sente com muita facilidade, além também, é claro, da perda de peso, né? Porque você passa a se alimentar menos, você passa a não comer qualquer coisa, né? Então, o processo de emagrecimento oriundo de uma dieta vegetariana vegana não vem tanto do que se come, né? Porque também hoje em dia a indústria vegana cresceu ao ponto de fornecer hoje também muito junk food vegano. Também tem coxinhas de jaca maravilhosas, né? Coxinhas de carne, de frango, de ervilha, maravilhoso. Então tem muita gente junk food vegano também no mercado hoje.
Mas o que acontece é porque não é um produto tão, tão fácil de achar, você acaba se alimentando mais, de forma mais seletiva. Então, você não come qualquer coisa. Então, a sua ingestão calórica acaba ficando menor do que se você tivesse livre para comer qualquer coisa que você encontrasse em qualquer lugar, né? Então, a redução de peso vem por consequência disso também. Nós estamos entrevistando o empresário social Augusto do Carmo, ele que também é escritor, palestrante e consultor na área, no segmento de veganismo. E para concluir, Augusto, você acredita que a relação hoje da comida com esse reflexo global da pandemia já estabeleceu uma nova e provoca uma necessidade de reformulação do que as pessoas estão se alimentando, né? Porque o número de obesos mortos pela Covid foi um dos primeiros a engrossar as estatísticas, né? Com certeza, não tenha dúvida, como eu falei para você, volto a afirmar, o coronavírus está realmente colocando um espelho na face da sociedade. E recentemente eu estive num parque aqui da cidade e que me chamou muito a atenção o fluxo de pessoas no parque, que é algo muito superior ao período pré-pandemia, né? Então, realmente, o coronavírus está fazendo as pessoas reverem seus valores, seus hábitos. Me entristece muito perceber a ausência desse tipo de direcionamento na mídia convencional, né? Não se fala disso, pouquíssimo se fala disso, né? Curiosamente, recentemente nós tivemos aí a perda do Mário Covas por um câncer no meio de uma pandemia, né? Então, ele foi abatido por um câncer que mata muito mais pessoas no mundo inteiro. O câncer é uma doença, junto com diabetes e doenças cardiovasculares, mata mais de 40 mil pessoas por dia no mundo. São mais de 10 milhões de pessoas que morrem todos os anos, e ninguém fala disso. E são doenças diretamente ligadas com o hábito das pessoas. Então, sim, o coronavírus está colocando um espelho na face da sociedade, e eu espero que a gente realmente saia dessa para uma nova, e não... eu sou totalmente contra aquele hashtag novo normal. Não, a gente não pode imaginar, a gente não pode sair dessa e voltar para os velhos hábitos, né? Senão o coronavírus vai falar, poxa, vocês não aprenderam ainda, né? É triste isso.